Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há já muitos anos, quando eu era um jovem universitário, e na residência em que então vivia, fazíamos todos os dias um tempo de oração, que era antes da missa e era muito cedo, porque depois tínhamos que sair para as aulas das respectivas faculdades. Recordo que uma vez um dos meus colegas nessa residência, ao iniciar a oração e dizendo estas mesmas palavras, enganou-se, porque em vez de dizer creio firmemente que estás aqui, disse creio firmemente que estou aqui. De facto era preciso alguma fé, porque estremunhado como estava ele e estávamos os outros também, não era fácil ter consciência de que estávamos ali a fazer oração, a falar com Nosso Senhor logo no começo de mais um dia de trabalho. De fato, a oração é o grande segredo da vida cristã. A oração é também o segredo da santidade. Não há santos sem oração. E a oração é também o segredo da eficácia do apostolado. Os grandes apóstolos foram grandes rezadores, pessoas muito piedosas, e por isso até, como sabemos, a padroeira das missões foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca saiu do seu convento em Lisieux, em França, onde rezou por tantos missionários e participou, portanto, tão ativamente no seu trabalho evangélico. As palavras que hoje nos são propostas falam-nos, aliás, como também nos dias passados, de oração, com palavras que são muito animadoras e recolhidas do capítulo 7º do Evangelho segundo São Mateus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bater, abrir-se-á. Qual de vós dará uma pedra ao seu filho, quando este lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. São, sem dúvidas, palavras que nos animam a rezar, porque o Senhor promete esta eficácia. Àquele que pedir, lhe será dado. Àquele que procurar, acabará por encontrar. E aquele que bater à porta, esta se lhe abrirá. E o Senhor até diz que todo o que pede, recebe, e que todo o que procura, encontra, e todo aquele que bater à porta, a porta lhe será aberta. O Senhor ensina-nos a rezar. Sabemos que foi esta uma das petições que os apóstolos lhe fizeram, não apenas aqueles 12 que estavam junto dele, mas ao longo de todos os séculos, todos os cristãos, sentimos sempre esta necessidade de pedir a Jesus que nos ensine a rezar. E agora também, nós, neste tempo de oração, podemos começar já por pedir isso a Jesus. Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me a rezar como tu rezaste. Ensina-me a rezar como tu queres que eu reze ao Pai. Ensina-me a rezar com aquela mesma confiança que tinham os santos, com aquela mesma entrega que tinha também tua Mãe Santíssima. E o Senhor ensina-nos a rezar, por um lado, repetindo fórmulas rituais, como o Pai Nosso, que também nestes dias nos foi recordado, a oração que o Senhor nos ensinou, como dizemos na Santa Missa. Mas o Senhor também nos ensinou a meditar, que é uma oração que não segue, por assim dizer, nenhuma fórmula já determinada, mas que é um considerar na nossa mente e no nosso coração as verdades eternas, dialogando com o Senhor que nos escuta, que nos vê, que nos ama e que também, certamente, no interior da nossa alma, em graça, no mais recôndito lugar da nossa consciência, também, certamente, nos fala. A nossa oração deve ser, sobretudo, filial.
estamos a dirigir, é certo, ao Senhor do Universo, mas não é para nós um estranho, não é para nós um magnate, não é para nós um chefe poderosíssimo, é muito mais do que isso, porque é nosso Pai. E por isso, naquela oração que o Senhor nos ensinou, essa é a primeira palavra que nós pronunciamos, Pai, e que dá, por assim dizer, o tom a toda essa oração, que é um desabafo, que é uma conversa de um filho com o seu pai, na qual não tem por que haver grandes formalismos, não tem que haver fórmulas retóricas, mas tem que haver essa confiança, essa abertura que os filhos têm com os pais e que os pais esperam ouvir da parte dos seus filhos. Deus é nosso Pai. E não um Pai qualquer. Nosso Senhor, nesta passagem do Evangelho segundo São Mateus, diz algo que se calhar nos pode chocar um pouco. Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos. De facto, aqui na Terra não há ninguém que seja absolutamente bom. Também os santos tinham alguma maldade, também tinham alguma fraqueza. Mas mesmo os maus, quando são pais, procuram fazer o bem dos seus próprios filhos. E por isso, se o filho lhe pedir um pão, não há pai que lhe dê uma pedra. Ou se o filho lhe pedir um peixe, não há um pai que lhe dê uma serpente. Mesmo que o pai seja um patife, mesmo que o pai seja um criminoso, para o seu filho procura ser sempre bom. Pois se os maus são bons pais para os seus filhos, quanto mais aquele que é a própria bondade. Não será ótimo para nós, seus filhos, que infelizmente não somos assim tão bons. E por isso também a nossa oração não só deve ser uma oração filial, mas deve ser também uma oração perseverante. Se calhar podíamos perguntar, mas porquê é que Deus quer que eu lhe diga aquilo que Ele já sabe que eu necessito? E porquê é que Deus quer que eu repita, que eu insista nessa petição, se Ele, melhor do que eu, sabe aquilo de que me faz falta, aquilo de que preciso, aquilo que é conveniente para mim, aquilo que me pode ajudar a ser melhor? De facto, Deus não nos pede essa insistência na oração para seu esclarecimento, mas porque isso nos faz bem. Essa perseverança na oração ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a compreender que a nossa oração não pode ser feita só com os nossos lábios, tem que ser feita também com a nossa vida, como uma criança que se quer alguma coisa dos pais, sabe que não basta pedir, tem que se portar muito bem para que possa merecer aquilo que sabe que não lhe pode ser dado por justiça, mas talvez por caridade consiga alcançar. A nossa oração deve ser uma oração feita com tudo aquilo que nós somos, não só com as nossas palavras, mas também e sobretudo com as nossas obras. E sabemos também que a oração deve ser confiada. Não é uma oração na expectativa, será que Deus me vai ouvir ou não vai ouvir? Será que Deus me vai atender ou não me vai atender? E às vezes há pessoas que pensam assim, e às vezes há pessoas que dizem Deus não me ouviu, como se Deus tivesse problemas auditivos, não é? Ou Deus não me atendeu, como se Deus porventura pudesse não gostar de algum dos seus filhos. São afirmações que quase que raiam a blasfémia. Não podemos pensar que Deus não nos ouve, não podemos pensar que Deus não nos atende. E por isso a nossa oração tem sempre êxito. Não há nenhuma oração que não seja eficaz. Porque das duas uma, ou Deus nos concede aquilo que nós lhe pedimos, e então sim, nós próprios comprovamos a eficácia da nossa petição, ou então Deus, não nos concedendo aquilo que nós lhe pedimos, nos concede uma coisa ainda maior. E então ficamos até a ganhar por não ter sido atendidos, como o filho que se calhar pede ao pai ou à mãe uma coisa que não lhe faz bem, e o pai e a mãe, em vez de lhe darem aquilo que ele pede, dão uma coisa que lhe saiba igualmente bem, mas que não prejudique a sua saúde. Por isso, a oração funciona sempre. A oração é sempre eficaz. A oração, se é confiada, se é filial, se é perseverante, é necessariamente uma oração eficaz. Seguramente todos nós aprendemos das nossas mães a rezar. E seguramente Jesus também aprendeu de Nossa Senhora as suas primeiras orações.
Maria é-nos apresentada como mestra de oração, ela que conservava todas aquelas coisas, meditando-as no seu coração, como São Lucas por 2 vezes diz no seu Evangelho. Vamos pedir à mestra do Mestre que nos ensine a rezar, para que também nós saibamos encontrar na oração a arma eficaz para a nossa santificação e também para o nosso apostolado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.